modus operandi é bem semelhante. Ainda no contexto dessas investigações, nós conseguimos apurar situações que foram identificadas também por meio desses atravessadores. Eu não falo nem que seriam atravessadores, seriam facilitadores de fraude, porque, graças a eles, seriam os catalisadores dessas fraudes. Além do seguro DPVAT, eles conseguem desviar questões do INSS e, além de tudo, eles conseguem ainda também facilitar empréstimos bancários para idosos. Essas 3 situações foram identificadas dentro do contexto das investigações que ocorrem no interior. Eu gostaria de explicar mais ou menos como que essa investigação, né, eu fiz uma apresentação, a atuação, essa foi uma apresentação que eu fiz no GECOC, né, que seria um encontro que existe, né, de troca de informações entre os promotores no Brasil inteiro. Eu participei da investigação da comarca de Janaúba, juntamente com o Major Meneghite. E ele era o major da polícia, né, da Polícia Militar lá de Belo Horizonte. Bom, a investigação ela teve duas partes, ela foi criada de forma paralela. Foi uma investigação inicialmente conduzida na comarca de Janaúba e, paralelamente, conduzida outra investigação na comarca de Montes Claros. Na comarca de Montes Claros, a denúncia foi iniciada na medida em que esses atravessadores, essa empresa, né, eu nem posso chamar como empresa, mas essa sociedade empresária, ela tinha como sócio 2 irmãos. Eles brigaram, eles tinham essa empresa em Sete Lagoas, eles brigaram, e aí esse irmão foi até o Ministério Público e denunciou todo o esquema, demonstrando como é que era uma situação congênita e tudo. Lá em Janaúba, a investigação conduzida por mim, ela foi iniciada a partir do momento da necessidade dos juízes, das reclamações dos vários juízes que tinham na comarca, que eles estavam recebendo ações avassaladoras, né, um número enorme de ações dentro da comarca. Inclusive, na época, no início das investigações, houve um manifesto da OAB, da seccional lá de Janaúba, reclamando que todas as varas estavam sendo emperradas em razão dessa grande quantidade de ações propostas. E, ao mesmo tempo em que grande parte dessas ações propostas, nós não vimos, do outro lado, nenhuma ação fiscalizatória por parte da seguradora, no sentido de apurar por qual motivo essas ações começaram a ser propostas e aumentando exponencialmente. E o que acontecia, né, no momento inicial, para justificar uma falsa, né, uma pretensa fiscalização, acredito até mesmo que seja uma incipiente fiscalização, eles pegavam situações pontuais, casos pontuais em cada comarca, e aí faziam uma notícia crimes, representavam isso na delegacia. E aí, num contexto, por exemplo, de atravessadores, em que eram propostas 3, 4 mil ações, eles apresentavam resultados de auditorias em torno de 10, 12. E aí, o que aconteceu? Eu, lá em Janaúba, diante dessa questão que eu comecei a analisar esses processos, eu comecei a identificar um núcleo de uma organização criminosa que ela estava sediada e ramificada em quase todo o norte de Minas. Eu peguei esses processos, comecei a separar, e aí eu instaurei 2 inquéritos, 2 PICs, né, procedimentos investigativos criminais, 2. Um, sem um segredo de justiça, que estava aberto, e o outro sigiloso, com as medidas constritivas de interceptação telefônica. Por meio desse processo, que estava à disposição de todos, eu entrei em contato com o escritório, lá no Rio de Janeiro. Ele era o responsável pela seguradora, né? Ele era o escritório responsável por essa questão criminal. Foi ele, né, esse escritório, lá no ano de 2011, na época em que eu não era promotor, que ofereceu essas denúncias, aliás, na notícia crimes, na delegacia informando esses fatos. Eu entrei em contato com eles, falei que eu estava conduzindo uma investigação de grande porte no norte de Minas, e parte da diretoria foi até Janaúba perguntar o que estaria acontecendo. Eu peguei esse processo, sem segredo de justiça, e entreguei para eles, e tiraram cópias. Quando foi uma semana, no máximo uma semana depois,
na interceptação telefônica em que os atravessadores estavam sendo monitorados, uma auditora lá de Juiz de Fora entrou em contato com esses atravessadores e passou a relação das pessoas que estavam no inquérito sem sigilo. E aí, com base nisso, nós interceptamos ela, interceptamos as pessoas ligadas a ela. E aí, por via de consequência, nós conseguimos identificar cidades no Brasil inteiro em que ela tinha contato. Só a título de exemplo, cerca de 30 cidades em Minas Gerais, Bocaiúva, Caratinga, Espinosa, Ipatinga, Jaboticabal, Jaíba, Januária, Janaúba, João Levade, Montes Claros, Nova Esperança, Porteirinha, Salinas, Teófilo Otoni, Timóteo, Verdelândia, Carapicuíba, em São Paulo, Franca, Ribeirão Preto, São Paulo, São José do Rio Preto, Sertãozinho, Suzano, Rio de Janeiro, Curitiba, entre várias outras. Tudo com base nessa questão, né? Ou seja, nós jogamos, eu fiz uma tática, joguei a isca, né? E com base nisso eles pegaram. E aí, para que vocês, né, os senhores e as senhoras aqui presentes tenham uma noção, eu vou traçar o histórico, né? O seguro DPVAT, os danos pessoais são causados por veículos automotores, por via terrestre, foi criado por meio da Lei 6.194 de 74. E nesse ponto aqui eu gostaria de falar que essas leis são extremamente defasadas. Em qual sentido? Porque a frota de veículos que existia na década de 70 não é a mesma que é hoje. Então, a arrecadação que acontecia lá na década de 70 não é a mesma que hoje. A questão dos acidentes também não é a mesma que hoje. Então, eu acho que, inclusive, essa questão da invalidade permanente, né, o recebimento de R$12 mil, é até mesmo um assinte na medida em que, como é que uma pessoa em que perde uma perna no acidente de carro recebe indenização de R$12 mil, né? Isso aí é justamente para enriquecer a seguradora, né, as filiadas e os atravessadores. Porque lá nas notícias, lá para cada pessoa dessa que perdia uma perna e recebia uma indenização de R$12 mil, 40% desse valor, ou 30%, ficava com o atravessador. Então, é uma coisa até inglória, né? Assim, injusta, do meu ponto de vista. E aí eu me pergunto qual que seria a utilidade de você pagar uma indenização de R$12 mil, né, nesse sentido. E aí, os pleitos de natureza de morte e pleitos de natureza de invalidez alcançam as cifras de R$13.500, né, conforme aqui, né, falado. Outra coisa também que eu acho que houve uma distorção em relação a esse conteúdo do caráter social do DPVAT. O conteúdo do caráter social do DPVAT não é relacionado à facilidade do recebimento das indenizações. O caráter social do DPVAT implementado pela lei é o repasse de 50% da arrecadação diretamente para o SUS e as campanhas publicitárias de prevenção e de educação no trânsito. Esse é o caráter social, né? Não seria a questão de facilidade das indenizações. No ano de 2010, o seguro DPVAT pagou cerca de R$2.296 bilhões em indenizações em reembolsos. Isso aí no ano de 2010. O valor de arrecadação, né, esse é um dado que nós recolhemos na época da ação em 2015, foi de R$4.900 bilhões, né? R$4.900 bilhões. Outra coisa também que nós percebemos, né, que é um mercado cativo extremamente lucrativo, porque não recebe nenhum tipo de ingerência ou fiscalização, né, na medida em que você compulsoriamente é obrigado a pagar esse valor. E, infelizmente, lamentável, né, o que acontece é o seguinte: esse valor todo, esse aumento exponencial desse valor, perdeu o sentido na medida em que em 70 era uma arrecadação, hoje, em 2016, é outra arrecadação. E aí esse valor fica lá à disposição. E, infelizmente, algumas pessoas pensam que dinheiro público é dinheiro de ninguém, que ele está lá à disposição para ser pegado. E é isso que acontece por meio dessas ações. Aí o timbre da seguradora líder, os danos pessoais causados, né, essa introdução que eu fiz, né, o histórico, que essas questões que eu falei, né, a forma de pagamento, né, os valores aí, seria esse histórico,
e o início das investigações foi dessa forma como eu havia mencionado. Foram conduzidas 2 ações paralelas, uma em Janaúba, outra em Montes Claros. Montes Claros foi iniciada a partir do momento da denúncia de uma das sócias, informando dessa questão que era alastrada por toda Minas Gerais. Hoje, nós acreditamos que ela possui lastro em todo o Brasil. Lá em Janaúba, foi essa demanda da juíza, as juízas, aí está vendo, os processos investigativos criminais foram instaurados paralelamente nas comarcas de Montes Claros e Janaúba. Na comarca de Montes Claros, o início das investigações ocorreu em razão de denúncia oferecida por um dos membros da organização criminosa. E na comarca de Janaúba, a fraude foi demonstrada pela juíza, doutora Solange, que ela começou a questionar essa quantidade de ações, que eram muito massivas. Estima-se lá que em Montes Claros sejam cerca de 12 mil ações, mais de 10% das ações distribuídas mensalmente são exclusivamente direcionadas pelo seguro DPVAT. Isso aí é o depoimento da doutora, da doutora Solange, narrando para a gente como que era, e aí parte das fraudes que ocorriam no processo. Essa aí é uma reunião que aconteceu na OAB, justamente reclamando da quantidade massiva de processos que eram distribuídos lá na comarca de Janaúba. E aí, essa aí é necessidade da distribuição equitativa das ações relativas ao seguro DPVAT, o conteúdo aí da sessão. Aí foram as questões dos estelionatos. Isso, a toda evidência, trata-se de um absurdo, uma arrematada mentira que não se encontra amparo na lógica nem nos fatos. Se fosse verídica essa fantasiosa informação propagandeada com o exclusivo objetivo de mascarar a realidade para se justificar os pesados embolsos feitos pela seguradora líder, para bancar as fraudes que patrocina, estaríamos vivendo num mundo de inválidos tomados por verdadeira epidemia. E aí eu separei 2 fatos aí, dois dados em relação à ação. Se você me permite aí entrar no documento. Alô? Desculpa. Isso aqui foram as cidades onde que nós identificamos lá no norte de Minas o perfil da organização criminosa. Os senhores e as senhoras podem observar do crescimento que teve durante esses acordos judiciais de 2010 até 2013, o número de acidentes de trânsito que ocorreu em cada comarca, um aumento de 159%, 130%, 156%, e 200%. Francisco Sá, está vendo? Todas as cidades. Manga, lá, Lontra, 459%. Manga, 144%. Porteirinha, 179%. Essas são as cidades norte de Minas onde tinha a participação dessa organização criminosa. E aí eu gostaria de falar o que aconteceu. Dentro desse contexto do número de acidentes de trânsito, o número de aumento desses acidentes de trânsito, é relacionado a um projeto desenvolvido pela seguradora líder, que era de acordos judiciais, que são realizados aqueles mutirões. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo em que a juíza se sentia tolhida com aquela quantidade massiva de processos distribuídos na vara, ela não tinha como dar movimentação a essa quantidade de processos. A seguradora líder aparecia como uma boa samaritana e falava que vamos fazer um mutirão e fazer um acordo judicial com todas essas ações. E aí começou a fazer isso. E aí, com base nisso, começou a ter esse aumento exponencial de acidentes de trânsito. Isso aí é tudo para ingressar com a ação de indenização. Aí, para que vocês, novamente, os senhores e as senhoras aqui presentes, isso aí eu peguei uma estatística ontem da seguradora líder. Se puder baixar. De dezembro, indenizações pagas. 2010 eram 151.558 indenizações. Em 2011, 239 mil. Percebam também como que acontece o aumento da quantidade de invalidez permanente. Isso aí é o motivo principal das proposituras das ações judiciais. Grande parte disso
eram relacionadas à questão da invalidez permanente. E aí, em 2015, depois que a Operação Tempo Despertar foi proposta, olha como é que houve a redução aí, ó, de janeiro a dezembro de 2015. Uma redução de 13% por causa de uma ação, porque eles foram lá, né, questionar isso. E aí começou a ter, né, eu acredito que ainda longe de ter uma fiscalização em relação a isso. Então, esses são os números aí de indenizações por parte, né, do pagamento dessas ações. Aí, voltando lá na apresentação, como que a gente começou a identificar? Foram identificadas nessas ações judiciais várias irregularidades que demonstravam como é que tinha, né, uma questão de conluio. O que me chamou mais atenção é que os juízes começaram a identificar a propositura dessas ações de forma temerária, porque quando intimava o autor da ação para ir lá buscar o valor, o autor não aparecia. E por qual motivo? Porque, geralmente, ele morava na cidade de Monte Azul, lá em Janaúba, né, aliás, 150 km de Janaúba, e os advogados propunham a ação desse cliente lá em Janaúba, em outra comarca, e a pessoa não tinha conhecimento. Aí, o que eles faziam? Eles ingressavam com um pedido administrativo, recebia esse pedido administrativo, e, sem conhecimento do autor, eles propunham a ação em outra comarca. E aí, quando propunham a ação em outra comarca, entrava o papel dos policiais que forjavam os boletins de ocorrência. Porque a essência da fraude, ela se baseia em 2 alicerces principais, né? Isso aí é tudo revelado nos áudios. O primeiro ponto é quando não ocorreu o acidente de trânsito. Porque nos áudios, os médicos falavam que você não consegue diferenciar. Por exemplo, se uma pessoa sofreu um acidente de moto ou caiu de uma árvore. Você não consegue diferenciar o motivo pelo qual você fez o acidente. Então, era necessário que você realizasse um boletim de ocorrência. Lá em Montes Claros, eu te dei exemplo, teve um policial lá que elaborou 6.000 heads, né, como se fosse um a cada 5 ou 10 segundos, uma coisa assim absurda. E lá em Janaúba também foi feito dessa forma. E aí, ele forjava essa questão do acidente. E aí, mesmo, né, no outro lado, no outro RCS, quando essa pessoa não tinha uma invalidade permanente, entrava o papel do médico. O médico começava a testar que aquela invalidade era permanente, só que não era impermanente. Tanto é que essas pessoas que eram ouvidas, a grande maioria, relatavam para a gente que não tinha invalidade permanente alguma e continuavam trabalhando normalmente. Então, essa era a questão. E como tudo começou, né? Depoimento, reunião. O fluxo da fraude era assim. O que nós conseguimos identificar? Supostamente ocorria um acidente de trânsito ou não, mas essa pessoa chegava debilitada no hospital. E aí, dentro do hospital, né, essas pessoas eram assediadas pelos atravessadores. Os atravessadores geralmente pagavam pessoas que ficavam na porta do hospital. Cada um tinha o seu. Ou era, né, nas experiências que nós tivemos na Altiminas, mototaxistas, ou eram as pessoas que trabalhavam na recepção do hospital. Então, na hora que ele via, né, presenciava um paciente que tinha algum tipo de lesão que poderia caracterizar um acidente de trânsito, como uma escoriação, uma perna quebrada ou uma amputação, ele já perguntava para a pessoa, assediava ela dentro do hospital, perguntando se ela tinha interesse em receber o DPVAT. Nesse mesmo momento, dentro do hospital, ele assinava uma procuração, né, transferindo 30% desse valor para os atravessadores. E aqui estão os atravessadores. E aí, o que eles faziam? Conseguiam o laudo médico e conseguiam um boletim de ocorrência. Esses são os 2 documentos imprescindíveis para que essas fraudes ocorram. E é justamente os atravessadores que são os catalisadores disso. Agora, outro ponto que eu acho extremamente contraditório é porque toda a propaganda que você vê por parte da seguradora líder em relação ao DPVAT, eles pregam a questão da facilidade que você tem de conseguir o seguro, que não é necessário um atravessador, que não é necessário um advogado, e, no entanto, você não consegue isso. Os áudios da interceptação telefônica lá do norte de Minas nos demonstram que somente os atravessadores conseguiam
o recebimento disso. Tanto é que os envelopes iam timbrados com o atravessador. Ao mesmo tempo que a seguradora não reconhece a existência do atravessador, ela, de forma oculta, estimulava a presença deles, na medida em que eles, né, encaminhavam com o timbre. Tanto é que, em um dos áudios, o atravessador que foi denunciado aqui, ele entra em contato com o auditor e pergunta qual o problema que teve com os documentos que ele encaminhou, e vocês não viram que estava com o timbre dele. Isso aí também chamou a atenção. Aí os atravessadores eram responsáveis pela elaboração do REDS e dos laudos médicos, que são as duas bases daí da fraude. Aí tinha a questão do administrativo, que era aquele pedido administrativo que a pessoa pedia, né, para indenização permanente. A seguradora pagava um valor e logo em seguida era proposto a ação, né, uma ação judicial pedindo, né, requerendo a complementação desse valor. Aí a necessidade dos atravessadores, que nem eu falei aqui no áudio, a suposta vítima não se acidentar no trânsito. Portanto, tem necessidade de fabricar o boletim de ocorrência policial para legitimar o recebimento do seguro. As lesões efetivamente decorrentes do acidente de trânsito não legitimam o recebimento do seguro nos patamares desejados. Nesse caso, a necessidade de se forjar por meio de documentos falsos emitidos por médicos e fisioterapeutas a ocorrência de lesão corporal de natureza grave que servirá para instruir o requerimento de complementação do seguro no âmbito da ação judicial. Aí tinha a participação dos policiais. Eu falo que, infelizmente, a forma como o seguro, né, DPVAT é feito hoje é uma das formas de maiores corrupções, né, de estímulo à corrupção por parte de um policial militar, porque nos áudios demonstram que para cada boletim de ocorrência feito por um policial militar, ele recebia um valor entre 150 a 200 reais, e aí era esse tipo de assédio, né? Então, assim, é uma coisa que acontece com muita frequência, os áudios nos demonstram que acontece isso. Essa participação. Aí tem a atuação dos profissionais de saúde, porque nós dividimos a fraude em núcleos de organização. Nós pegamos a atuação dos profissionais da saúde, a atuação dos policiais, a atuação dos atravessadores e a atuação dos advogados. Aí, né, os profissionais que atuam na área de advocacia, né, que eles fraudavam as ações judiciais em curso, inovando e agravando artificialmente as condições de saúde de supostos acidentados para induzir em erro o juiz da causa, levando a proceder à homologação de acordos espúrios, por meio dos quais se impõem graves danos aos recursos públicos captados por meio do seguro DPVAT. Aí, ações judiciais entre saúde e seguradores que integram o consórcio administrativo dos seguradores sem o conhecimento prévio dos próprios autores. É isso que eu estava falando. Eles propõem as ações em outras comarcas. Ainda por meio de outra forma de atuação, após receber administrativamente o valor do seguro, efetivamente devido, intentam ações judiciais postulando a elevação dessas indenizações, amparados em laudos periciais com conteúdo de falsidade ideológica emitidos por médicos e fisioterapeutas que estão a serviço da organização criminosa, conforme comprova os excertos abaixo, os quais são citados apenas a título de exemplo. É aí que aconteceu. No final da fraude, nós começamos a identificar que parece que os médicos começaram a cobrar um valor muito alto. E aí eles começaram a colocar esse atestado formulado por fisioterapeutas. E aí, por mais, né, a seguradora deu o prêmio Novare. E aí eu estou criticando justamente essa questão. Por mais preocupante e possa parecer, apesar dos irreparáveis danos e maléficos que tenha causado a cônjuge da sociedade brasileira, a administração pública, ao Sistema Único de Saúde e ao Sistema Judiciário, no ano de 2013, a seguradora ganhou um prêmio em relação a essas práticas inovadoras de acordo judicial. E aí a gente, né, defende essa questão da forma omissiva, deixando de defender os interesses da seguradora líder no sentido de adotar os cuidados necessários para evitar práticas fraudulentas e fazendo vista grossa com relação às atividades criminosas desenvolvidas pelas empresas que intermediam, sem necessidade do pagamento do seguro DPVAT. E aí o que acontece? Até hoje nós não recebemos na denúncia nada em relação aos atravessadores, ou seja, esses facilitadores. Eles, até hoje, a gente não recebe. E os senhores e as senhoras aqui presentes façam uma experiência. Passa na porta do hospital e vejam se existe uma placa. Receba seguro DPVAT. Entre aqui. Né? Não existe nenhum hospital que aconteça isso. E aí, uma questão que eu acho que é até interessante, né? Eu fico até feliz com a oportunidade de falar, o que eu defendo é a erradicação dessa forma de pagamento. Porque no interior, né, grande parte do interior, ainda não conheço, eu ainda não presenciei um hospital particular. Todos os hospitais são fundações filantrópicas que recebem recursos públicos. Por qual sentido você tem que destinar esses valores em forma de seguro de reparação para isso? Por que não manda um recurso direto e o SUS patrocina, né, banca
esses valores, ao invés de serem pagos por meio da seguradora líder. Porque essa forma de fiscalização, eu acredito que não existe, né? Eu acho que é totalmente incipiente. Os áudios revelam o contrário. Isso aí que eu falei. Embora o segurador não reconheça a existência de atravessadores, conforme a notificação, os áudios não revelam o contrário. Os facilitadores criaram uma espécie de marca ou timbre para identificar os documentos da sua empresa, que se transformou em uma garantia de que os procedimentos que são por eles intermediados não são submetidos aos rigores da fiscalização da seguradora líder. Ou seja, esses atravessadores encaminhavam, né, a documentação deles com marca ou timbre, e aí eles não recebiam nenhum tipo de fiscalização. E aí, isso aí são um imenso rol de fraudes. Nós identificamos as ações no tempo de despertar lá no norte de Minas. Ajuizamento de ações judiciais para o escritório de advocacia sem conhecimento e autorização da parte autora, por meio da falsificação de assinaturas em procuração e da declaração de residência. O ajuizamento de ações de forma simultânea em comarcas distintas, sem relação com o local da causa. Ou seja, a pessoa sofreu um acidente em Manga, morava em Monte Azul, mas eles propõem ação em Janaúba. Né? Nós conseguimos identificar isso lá. Formalização de acordo para pagamento da parte autora, mesmo não havendo lado pericial da ML, conforme a exigência da lei. Né? Isso aí, hoje, a jurisprudência fala que não é necessário o laudo pericial, mas isso acontecia no passado recente. Pagamento de indenizações pela seguradora líder em valores vultosos, mesmo quando o alegado sinistro não decorreu de acidente de trânsito. Mesmo quando, né, o autor chegava e era intimado pela juíza, ele comparecia na secretaria e falava que não sofria acidente de trânsito e que não tinha o conhecimento da ação, logo em seguida, né, a seguradora comunicava a realização de acordo. Pagamento de indenizações pela seguradora líder com base em boletins de ocorrência policial falsificados por agentes corrompidos da Polícia Civil. E aí o que chamava a atenção era justamente isso. Para cada atravessador, tinha um núcleo bem definido. Eram os mesmos policiais que faziam o boletim de ocorrência, eram os mesmos advogados que propunham a ação e era o mesmo médico que fazia o laudo. Para cada atravessador, era muito bem definido isso. Isso aí foi identificado nas operações lá no norte de Minas. Tem uma sociedade montada. É uma organização. Eu falo organização montada. Então, para cada atravessador, tinha um núcleo de advogado, tinha um núcleo, né, de médico e um núcleo de policiais que fazem esses boletins de ocorrência. E na busca e apreensão que foi feita, né, no escritório de um dos advogados, nós conseguimos identificar que as pessoas que eram ligadas à sociedade, né, ao grupo das seguradoras, né, essas pessoas que eram representantes das seguradoras, elas contratavam os advogados dos acidentados, estimulando eles a proporem a ação. Então, transformava em um círculo vicioso. Ou seja, a pessoa que pagava, contratava o advogado da parte contratada para pagar ele. Isso aí foi identificado lá nas agendas dos advogados. Pagamentos com base em laudos periciais médicos, como ele falou, E aí foi o passo a passo das investigações. Né? Nós começamos com a oitiva dos acidentados, que falavam que não eram acidentados. Começamos a fazer a análise do processo, a identidade do processo, a apuração dos envolvidos, né, que foi aquela questão do núcleo. Fizemos a interceptação telefônica, o mandato de busca e apreensão e análise dos documentos. Esses são os conteúdos das ações que foram propostas lá no norte de Minas. Né? Aí esse exemplo prático do processo, né, que eu acho que eu trouxe cópia aqui. E aí dados que ressaltam a grandiosidade do esquema. Que em alguns casos, um curto período de 3 anos, o número de acidentes automobilísticos experimentou acréscimo superior a 100%, que foram esses dados que eu apresentei aí agora. Justamente nesses locais onde os atravessadores eram mais fortalecidos. As considerações finais, né? Aí eu estou falando que desde 2009 foram realizados 776 mutirões no Brasil inteiro e foram formulados 117.401 acordos. Então, desse número, né, não vejo o número paralelo de representações ou de apuração desses fatos. Então, né, o mutirão de DPVAT, né, e aí nós conseguimos identificar também que onde ocorriam esses mutirões eram os locais onde esses atravessadores eram mais fortalecidos. Né? Isso aí, basicamente, foi a questão apresentada. Agradeço a todos aí pela oportunidade da palavra e passo aí a palavra ao presidente. Passo a palavra, agradeço ao doutor Bruno, passo a palavra ao relator, o Ayrton Roberto.
Quero cumprimentar o promotor Bruno de Oliveira Müller, Obrigado. parabenizar pelo trabalho Obrigado. e dizer que essa CPI